Mateus 14, 31. Abra sua Bíblia. Imediatamente estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Feche os seus olhos agora. Pense aí em situações, desafios que você passou e que você não conseguiu fazer o que você queria, você não conseguiu permanecer da forma que você achava melhor, algo que você poderia chamar de um insucesso ou uma situação onde você fraquejou ou que você se decepcionou com você mesmo. Pensa aí nessa situação. E eu quero que você repita essa pergunta assim para você mesmo. Fale assim: por quê? Não, repita, fala com a voz. Fala assim: por que você duvidou? Amém. Pode abrir os seus olhos. Nós vamos responder essa pergunta hoje. Coloca aqui o tema da palavra de hoje. Temos aí o tema. Quero que você leia comigo, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Dúvida. A grande estratégia para ti. A grande estratégia para te parar é a dúvida. A dúvida ela gera inconstância. A dúvida gera insegurança. A dúvida gera medo e se manifesta em nossos corpos como ansiedade. Alguém aqui já teve uma crise de ansiedade? Quem já teve? Acontece. Alguém aqui já teve uma crise de pânico? Já teve? Alguém aqui? Amém. Alguns também. Isso é mais sério do que a gente pensa. E o ponto é que a palavra de Deus nos diz que a fé vem como, gente? Vem como? Não, só para sair para a gravação lá na internet. Fala alto. A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir o quê? Ouvir o rádio? Ouvir o Netflix? É ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Quero estabelecer um princípio aqui, preste atenção. O teu sistema de crença, ele é codificado pela tua audição, principalmente. Por todos os sentidos, você verá um impacto nos teus sistemas de crença. Mas a Bíblia salienta um específico, que é o seu ouvir. Então, você codifica o teu sistema de crença a partir do que você ouve. Então, lembre-se disso, presta atenção. O teu sistema de crença não é somente o que você acredita de maneira positiva, mas é também o que você acredita de maneira negativa, ao ponto que fé é a crença na verdade. Incredulidade também é a crença, mas na mentira. Amém? Escute isso. O incrédulo não é aquele que não crê. O incrédulo é aquele que acredita na mentira. Amém? Então, o teu sistema de crença, ele vai sempre gerar um balanço a respeito da verdade e da mentira. O problema é que às vezes parece que a mentira tem muito mais altos-falantes por aí espalhados, sabe? Ela tem muito mais canais de comunicação. E é por isso que nós precisamos nos levantar na sociedade como aqueles que são evangelistas, ou seja, aqueles que trazem uma boa notícia para essa sociedade. Amém? Diga assim: eu sou um evangelista. Amém? Olha, existem aqueles que são chamados para o ministério como evangelista, mas existem aqueles que podem assumir um dom de evangelismo, que é decidir sempre ter uma boa notícia na boca. Tem pessoas que você sabe, se você falar com ela hoje, ela vai falar algo ruim pra você. Ei, aí sabe como é que é? Ei, tá vendo esse Brasil? Ei, tá vendo essa política? Ei, tá vendo os negócios? Ei, tá vendo? Gente, não que seja mentira, mas presta atenção. Você tem que tomar cuidado para que você não seja um porta-voz do inferno na terra.
Tem alguém aí? Não, não tem. Ninguém respondeu. Estou preocupado agora. Vamos orar para ressuscitar. Tem alguém aí? Vocês falem comigo, gente, porque está chegando perto da hora do almoço. Se você não falar, você vai desfalecer. Então você fala. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Ai, ai, ai. Quem lembra de Tomé? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Tomé. Não pode ser Tomé. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí. Em João 20, 27. Gente, eu vou falar muita coisa hoje. Daqui a pouco eu vou disparar e falar um monte de coisa interessante. Você vai querer anotar, aí vai sair correndo, querendo pegar coisa para anotar. Eu vou falar e eu não vou passar muito tempo repetindo, porque nós tivemos a formatura hoje e o culto tem que acabar. Então você se ajusta agora aí para anotar, que eu vou falar um monte de coisa que você vai falar, pastor, repete. Repete. Então, ó, fala assim, ó. Depois disse a Tomé, coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. O que tinha na mão de Jesus? Furo, tá furado. Lembra? Isso aqui foi depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Lembra? Aí Tomé estava falando assim, será? Aí Jesus responde, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Aí Jesus fala algo para Tomé. Pare de duvidar e creia. Hoje Deus te trouxe para o culto. Hoje Deus te trouxe para a igreja, pastora Vanessa. Todo mundo veio para o culto hoje para ouvir de Jesus uma coisa. Pare de duvidar e creia com tudo que você tem. Eu quero te falar algo. O mundo está configurado para você duvidar. As coisas estão configuradas para você duvidar. As coisas estão acontecendo hoje no mundo, na sociedade, não é para gerar certeza, é para gerar dúvida no seu coração. Então, nós sempre aprendemos que família é algo bom. Sim ou não? Família é algo... Quem é que é fruto de uma família? Só todo mundo, em nome de Jesus. Não estou falando da qualidade dessa família. Estou falando da união de um homem e de uma mulher. Diga assim, homem e mulher. Fala assim, mulher e homem. Fala assim, só homem e só mulher. Amém. O que passar disso é do diabo. Aqui eu vou falar uma coisa agora, que eu corro até o risco de falar. Só que eu fui chamado para falar. E enquanto aqueles que conhecem a verdade se calam, aqueles que vivem falando mentira, parece que estão falando verdades. Eu preciso falar uma verdade aqui para você hoje. Essa semana agora, teve um podcast chamado eu vou ler aqui, anotei. Entre Amigues. Entre Amigues. Aí tinha uma pessoa nesse podcast. E eu vou ter que falar pessoa, porque não dá para saber o que é. E olha só o que essa pessoa falou a respeito do gênero dela. Escute isso, ela fala assim, ó, palavras dela, abre aspas. Eu sou uma pessoa transmasculina, mas a minha identidade de gênero é boiceta. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. E ser boiceta me dá liberdade de gênero fluido. E de ter essa identidade meio bicha. Quem entendeu? É isso que está sendo pregado para os nossos jovens. Sabe para quê? Para colocar dúvida nos corações.
Eles criaram mais de 70 tipos de gênero. Para mim só existe um tipo de gênero, gênero humano. Mas são mais de 70. Para quê? Pergunta para mim, para quê, pastor? Fala, pergunta para mim, para quê, pastor? É porque a estratégia do inferno é colocar dúvida no coração do ser humano. Porque a dúvida é o antídoto contra a fé. Amém ou não, queridos? Querem colocar dúvida. Aí a pessoa fala, eu sou transmasculino. Aí na verdade, não, eu sou poiceta, porque eu também sou bicha, mas eu posso ser gênero fluido. E você não sabe o que é. Deixa eu te falar. Se o inferno conseguir colocar na sua identidade uma dúvida, ele acabou com a sua vida. Amém ou não? Aí eles querem desconstruir a família. Porque aí não, família não, pra que família? Deixa eu te falar um negócio. A Bíblia fala que existem famílias nos céus. E a Bíblia fala pra gente orar para que seja feito na terra, assim como é nos céus. Então nós viveremos famílias benditas do Senhor. Porque família é bom. Amém ou não? Você precisa tomar cuidado com as dúvidas que estão no teu coração. Aí muitos falam que nós temos que fazer um voto de pobreza. Quem já ouviu falar disso? No meio cristão. Não, cuidado com esse negócio de prosperidade. Cuidado com esse negócio de riqueza, cuidado. Mas vem cá, a gente acabou de ler na Bíblia que Deus quer fazer de nós ricos. Mas não é riqueza sem propósito, é com um propósito, para que em toda ocasião a gente possa agir com generosidade. Fala assim, como fala? Nossa, coçou para falar tarará, tarará, mas não é isso. Fala assim, como eu posso ser generoso se eu não tenho nem para mim? Quem está entendendo, gente? Então a sua vida tem que transbordar, a sua vida precisa crescer, a sua vida precisa prosperar, na sua vida tem que ter amor, na sua vida tem que ter plenitude de alegria, na sua vida tem que ter abundância, porque só assim você pode ser uma bênção onde você estiver, ao ponto que o propósito de Deus não é somente que a gente tenha bênçãos, o propósito de Deus é que você se torne uma bênção. E você só começa a prosperar na sua vida quando você decide se tornar uma bênção para outros. Eu aprendi com um mentor lá dos Estados Unidos. Ele falou assim, quer enriquecer? Ajude outros a enriquecerem. E fala, rapaz, isso aí é de Jesus. Isso aí é bíblico. E tem gente que só de ouvir do púlpito a palavra enriquecer já está gerando desconforto. Porque fica em dúvida se é ou não de Deus. Em Tiago 1, de 6 a 8, diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Deixa eu te falar uma coisa, se você permitir que a dúvida permeie o seu coração, você vai se sentir como uma biruta. Você sabe o que é uma biruta? Aquele negócio que fica pendurado assim, e bate o vento, vira pra lá, aí vira pra cá, aí vira pra lá, aí hora a pessoa tá fazendo uma coisa aqui, aí hora outra pessoa tá fazendo outra coisa lá, aí hora a pessoa tá indo pra lá, aí agora não tá indo mais pra lá, agora ela tá indo pra lá agora, aí hora ela tá fazendo uma coisa, aí quando vão olhar ela já não tá fazendo mais aquela coisa, aí ela acha que é aquilo, depois ela não sabe mais se é. Cuidado. A dúvida vai fazer você ser levado como a onda do mar, para lá e para cá, para lá e para cá. Em Mateus 21, 21, Pedro pergunta para Jesus, fala para Jesus na verdade, Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou, secou. E ele ficou impressionado, porque algo que Jesus falou aconteceu. Aí ele responde assim,
Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não o quê? Você está vendo que a própria Bíblia faz um contraponto entre fé e dúvida? Você está entendendo por que existe uma cultura que quer implantar a fé, implantar a dúvida no teu coração? Você entende que esse ponto de colocar dúvida em nosso coração não é algo somente natural, é algo que vem das profundezas do inferno, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para você viver com Deus sem fé. Então, como é difícil impedir você de ir para a igreja, como é difícil impedir você de ouvir de Jesus, como é difícil impedir você de talvez pegar uma Bíblia e ler, o inferno, ele arruma uma outra forma de te impedir, de te parar, enchendo o teu coração de dúvida. Porque a dúvida é o contraponto bíblico para a fé. Aí Jesus fala: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será. Gente, será que a gente dá para levar a sério Jesus? A gente tem que pensar nisso. Em Romanos 14, 23, olha só o que diz. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Está falando de coisas consagradas, pode comer, se não pode comer. Paulo está falando assim, ó, se você come com dúvida, você já está condenado, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Sabe quando você está diante de um propósito para a tua família, para a tua casa, e você fala assim: ai, eu não sei, ai, será? Ai, pecado. E aí a gente aponta o dedo para aquele que está adulterando, aí a gente aponta o dedo para aquele que está assassinando, aí a gente aponta o dedo para aqueles que estão cometendo pecados assim que são mais aos olhos nossos. Mas a Bíblia fala assim: viver em dúvida é pecado. Amém ou não? Em João não. Em 2 Coríntios 5, 7. Anota esse versículo e aplica ele na tua vida, em nome de Jesus, sério. Aplica esse. Eu estou falando aqui 14 versículos hoje, mas anota esse, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Pois vivemos por fé, não pelo quê? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, para você viver pela fé, você vai ter que fechar os olhos naturais. A pastora falou, muitas não, todas. Porque o que você vê com os seus olhos naturais pode ser o maior agente causador de dúvida no teu coração. E aí o salmista, presta atenção no que o salmista fala: não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Olha só, sim, o que você vê causa dúvida no teu coração, mas a responsabilidade do que você vive vendo é sua. O salmista toma essa responsabilidade e ele fala assim, ó: não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Vou fazer uma pergunta rápida. Pornografia é algo limpo ou imundo? Não coloque isso diante dos teus olhos. Isso vai destruir tua família. Você pode ficar em paz. Vai destruir tua família. Quem aqui já foi num bar? Pode ficar em paz, querido. Eu também já fui. Não tem problema. Quem aqui já viu uma pessoa bêbada?
Não vou perguntar quem já ficou. Amém, pastor Ronaldo? Glória a Deus, né? Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus aí, tá vendo? Quando você olha para isso, para uma situação dessa, você vê isso como algo limpo ou como algo imundo? Não coloque isso diante dos teus olhos, querido. Fique em paz. O que você muito vê... Ah, para também, né? Isso é normal. Cuidado. Por que você acha que Jesus nos juntou os discípulos e falou assim: quem aqui acha que Jesus é um bom professor? Quem aqui acha que Jesus é um excelente professor? Última pergunta. Quem aqui acha que Jesus é o melhor professor? Então você acha mesmo que ele precisava de 3 anos para ensinar os discípulos? Ele criou o mundo em 6 dias. Ele criou o mundo em 6 dias. Mas para ensinar os discípulos o que tinha que fazer, precisava de 3 anos. Você acha mesmo que precisava de 3 anos? Você acha que Jesus quisesse, ele falava assim, ó, eu vou fazer uma imersão. Igual a Tássia, que vive fazendo imersão para lá e para cá. Aí Jesus vai fazer uma imersão para poder, em uma semana, vou ensinar tudo para vocês. Dava ou não dava? Dava. Mas sabe o que acontece? Jesus sabe que o que a gente vê molda a nossa vida. E ele falou, vocês vão ficar comigo 3 anos, só para vocês verem. Não, eu sei que é verem, eu falei que nem um mineiro. Né? É o número 6, não é vocês. É 6 ver. 3 anos. 3 anos. Na face da terra, quem já andou sobre as águas? Quem? Primeira pessoa que andou sobre as águas? Você não, Laura. Em nome de Jesus, eu nunca vi. Tem uma piscina lá em casa, eu testo hoje, viu? Quem? Primeira pessoa na face da terra que a gente tem notícia que andou sobre as águas? Eu estou falando de pés. Não estou falando de barco, não. Amém, queridos? Jesus. Segunda pessoa. Agora Pedro andou por quê? Fala assim, porque ele viu. Porque ele viu. Viu de ver. Amém? Fala assim, ó. Eu não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. A Bíblia fala que nós somos transformados enquanto contemplamos a glória do Senhor na mesma imagem dele. Escute isso. A Bíblia está afirmando que aquilo que você vive vendo transforma você nessa mesma imagem. Fica vendo. Deus me liga. Me liga depois. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Olha que interessante que a Bíblia está falando. Ela está falando assim, tem gente que vem falando assim, por que Deus deixou? Deus não é bom. Deus não é amor. Deus não... Por que Ele deixou? Por que Ele permitiu? Aí você lê Tiago 4. Cadê, meu Deus do céu? 4,8. Tá atrás de mim aqui, eu achei. Tiago 4,8. Aí você lê isso para ele. A Bíblia fala assim, ó, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É porque essas pessoas não se aproximaram de Deus. Porque quando se aproxima de Deus, Ele se aproxima também. Aí a Bíblia fala assim, ó, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A Bíblia fala que aqueles que têm a mente dividida precisam purificar o coração. Repete assim, a dúvida. Não, fala. Está chegando a hora do almoço, mas fala. 1, 2, 3. Contamina o coração. Você viu a resposta que o apóstolo Tiago dá? Ele fala assim, aqueles que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É porque a dúvida
que divide a mente contamina o coração. Vamos falar aqui de consequências que a dúvida gera na vida de uma pessoa. Primeira coisa, ansiedade e estresse. A dúvida pode levar a níveis elevados de ansiedade e estresse. Quando as pessoas são incapazes de tomar uma decisão ou ficam preocupadas com as consequências de suas ações, isso pode resultar em uma resposta de estresse contínuo. Baixa autoestima. A dúvida gera baixa autoestima. A dúvida persistente pode minar a confiança e levar a uma baixa autoestima. Indivíduos que constantemente questionam suas habilidades e decisões podem começar a acreditar que não são competentes ou capazes. Cuidado, você ficar questionando se você pode, questionando se você consegue, questionando se isso é para você ou não. Cuidado, isso pode fazer a tua autoestima derreter. Paralisia decisória. A dúvida causa isso. A dúvida pode causar paralisia decisória, onde uma pessoa se torna incapaz de tomar decisões ou age de forma indecisa. Isso pode levar à procrastinação e à incapacidade de realizar tarefas importantes. Alguém aqui já teve um esgotamento mental? Esgotamento, assim, mentalmente você se sentiu esgotado. Anota aí, esgotamento mental. Resultante de dúvida. Constantemente questionar e duvidar pode ser mentalmente exaustivo. O esforço contínuo para tomar decisões ou preocupação com as escolhas pode levar a um esgotamento cognitivo. Sabe quando você, para tomar decisão, você tem que se esforçar muito? Ai, sei lá, aí eu vou, aí eu não vou, aí será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Esse esforço contínuo para tomar uma decisão ou para tomar uma ação na tua vida vai levar você a um esgotamento cognitivo. Chega a enlouquecer. Pastor, qual é o remédio? Fé. Para você não duvidar. E sabe qual é a ação? Tome decisões de maneira rápida. Não gaste muita energia tomando decisões. Tem que fazer? É importante para você? Faça rápido. Eu vou te falar o que Jesus falou para Judas. Vamos aprender com a história de Judas rapidinho. Jesus vira para Judas na ceia e fala assim para ele: o que você tiver que fazer, faça logo. Faça rápido. Sabe qual é o problema? Você demora 20 dias para tomar a decisão de fazer. Ah, eu vou começar. Ah, não sei se eu vou começar. Ah, eu vou fazer. Ah, não sei se eu vou fazer. Ah, eu quero. Ah, eu não sei se eu quero. Isso vai levar você a um esgotamento mental. A dúvida gera falta de realização pessoal. Pessoas que constantemente duvidam de suas habilidades e escolhas podem sentir que não estão atingindo seu pleno potencial. Isso pode levar a sentimentos de insatisfação e falta de realização na vida pessoal e profissional. Olha aí, você que está com falta de um sentimento de insatisfação com a sua vida pessoal e profissional. Sabe de onde vem isso? Da dúvida. Da dúvida. Perigos que a dúvida pode causar no seu corpo, na sua biologia agora. Anota aí, ativação da amígdala. A dúvida causa isso. Vou te explicar o que é. A dúvida pode aumentar a ativação da amígdala. Escute, a parte do cérebro responsável pela resposta ao medo e às emoções. Isso pode resultar em um aumento dos sentimentos de ansiedade e estresse. Quando você fica tomado por dúvida,
tem uma área do teu cérebro que ela é ativada quando você está com medo, quando você, sabe, está sendo movido por emoções diversas. Essa área é ativada. Agora, quando essa área começa a ser altamente ativada, repetidamente ativada, isso causa um nível de ansiedade e estresse que vai acabar com você. Desregulação do córtex pré-frontal. Pastor, isso é palavra? É a palavra, você vai ficar em paz. O córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões. Quem acha que tomar decisão é importante? 5 pessoas, amém. 7, você tem certeza dessa decisão de não levantar a mão? Olha só, o córtex pré-frontal fica atrás aqui da testa. É responsável por tomada de decisões, planejamento e controle executivo. Sabe o que significa esse controle executivo? Freio comportamental. Sabe quando você fala assim, não vou fazer isso aqui, é loucura. Ai, tenho uma vontade de fazer, mas não vou, não. Isso aqui vai me lascar. É o córtex que faz isso. A dúvida desregula o córtex. Sabe qual é outra coisa que desregula, que apaga o teu córtex pré-frontal? Bebida alcoólica. A pessoa, ela é uma pessoa, quando ela toma os goró, ela quer tirar a roupa e subir na mesa. Você fala, desce daí, em nome de Jesus. Ela fala, me deixa! Epa! Gente, isso é tão sério que as pessoas elas vão para balada, elas vão, Denis, para farra. Você sabia que a Bíblia fala de farra? Eu vou pregar para vocês sobre isso na palavra que vem, também conhecido como culto que vem. A Bíblia fala de farra. Cuidado! As pessoas vão para farra. Aí sabe qual é a cultura que foi gerada? Antes da farra, o que eles fazem? Esquenta. Vamos para o esquenta. O que é o esquenta? O esquenta é eles se juntarem, antes de ir para a farra, eles se juntam para já beber, para já chegar na farra louco. Louca, louca, louca. Conhece o louvor? Não, glória a Deus. Então, queridos, sabe por quê? Antes de ir para a farra, eles querem entornar o caldo. Sabe por quê? Porque a bebida alcoólica desliga a área do cérebro responsável por freio comportamental. Aí eles ficam sem freio, sem juízo. Amém? Olha como o inferno é organizado. Vamos para fora? Esquenta, todo mundo vem. O pessoal já chega na farra arrastando a língua no chão. Amém ou não? Aí a ciência fala que a dúvida causa a mesma coisa nessa área do cérebro. Já viu que tem gente para cometer um crime, ou bebe, ou usa drogas, para poder cometer o crime? Já ouviu falar disso? Porque desregula a área do cérebro responsável pelo freio comportamental. E a dúvida faz a mesma coisa. Então, não sei se você tem que olhar muito para esse negócio de dúvida. Redução da neuroplasticidade. A dúvida crônica pode afetar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar. Escute aquelas pessoas duras, que não conseguem mudar, que não conseguem pensar de uma forma diferente, que não conseguem ver as coisas de uma forma diferente, que fala assim, o síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. A dúvida crônica pode afetar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas conexões.
A incerteza constante pode levar a padrões de pensamentos rígidos e dificultar a adaptação a novas informações e experiências. Pessoas que têm dificuldade de se abrirem para novas experiências, para nova forma de pensar, podem ser pessoas que estão acometidas pela dúvida. Isso é sério ou não? Só um pouco. Motivação. Quem acha que está sem motivação assim? Já passa. Agora não. Em nome de Jesus. Não dá vergonha de falar. Mas já passou por algum momento na vida que ficou sem motivação? Alguém já? Estou desmotivado, não estou conseguindo fazer, não quero ir, sei lá, tralalá. Olha só, a dúvida pode afetar o sistema de recompensa do cérebro. Olha que interessante. Reduzindo a liberação de dopamina, que é crucial para a motivação e o prazer. Isso pode resultar em uma diminuição da motivação e do engajamento em atividades. A pessoa só quer deitar, só quer ir para o quarto, só quer ficar em casa. Cuidado. Cuidado. Pode ser pessoas que estão sendo dominadas por dúvida. Quem quer vencer isso, em nome de Jesus? Abra sua Bíblia em Provérbios 3, do 5 ao 6. Vamos terminar. A palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O remédio para a dúvida é não se firmar na força do teu entendimento. Mas o remédio para a dúvida é reconhecer o Senhor e confiar ao Senhor todos os teus caminhos. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Filipenses 4, de 6 a 7. Não ande ansiosos por coisa alguma. Escute o que a Bíblia fala aqui, ó. Não ande ansiosos por coisa alguma. Eu vou explicar de maneira rápida para a gente acabar aqui. Escute isso, grave isso, entenda isso, configure isso dentro de você, porque isso pode ser o motivo de você se sentir parado em várias áreas da tua vida. Faz assim com o dedo, número 1. Faz assim, número 1. Agora repita assim, ó. Dúvida gera medo. Volta para o 1, fala assim, a dúvida. Fala assim, o pensamento de dúvida vai gerar um sentimento de medo. Faz o 2. Fala assim, o medo se manifestará no corpo como ansiedade. Faz o 3. Fala assim, dúvida, medo, ansiedade. Você não vai esquecer mais isso. Se você estiver sendo acometido por ansiedade, saiba que a ansiedade sempre vai ser um resultado de uma emoção chamada medo. Você está com medo de alguma coisa. E não tem como você ter medo se não tiver uma dúvida que dê fundamento a essa emoção. Então acontece assim, no âmbito mental aparece uma dúvida, essa dúvida vai para o âmbito das emoções como medo, e esse medo se manifesta no corpo como ansiedade. Amém ou não? Então a Bíblia está nos ensinando em Filipenses 4, 6 e 7. Fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, diga a paz de Deus, que excede todo entendimento, fala, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Guardará o quê em Cristo Jesus? Coração e mente. Fala, emoções e pensamentos serão guardados em Cristo Jesus. Se minhas emoções e os meus pensamentos estão guardados em Cristo Jesus, não tem como ter ansiedade. Porque ansiedade é resultado de dúvida e medo. A primeira vez que eu ouvi esse conceito foi no âmbito científico. No âmbito científico, eu ouvi que a dúvida gera medo e o medo gera ansiedade. Aí quando eu olhei para a Bíblia, eu vi o apóstolo Paulo falando assim, não andem dos três. Fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Aí ele te fala o que você precisa fazer para resolver o problema de ansiedade. Aí ele fala no final o porquê que o problema de ansiedade é resolvido. É porque os corações e mentes estão guardados em Cristo Jesus. Eu falei, uau! Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Diga oração. Deixa eu te falar, quanto menos você orar, mais você vai duvidar. Não posta essa frase no Stories e não me marque no Marque Igreja. Por favor, não faça isso. Escute. Quanto menos você orar, mais você vai duvidar. A Bíblia coloca como um instrumento para você vencer a dúvida, o medo e a ansiedade. Ela coloca assim, coloque todas as suas petições diante de Deus em oração e súplica. Só que a Bíblia ensina, não adianta você orar somente, porque você pode orar errado. Sabe como você ora errado? Quando a sua oração não é uma oração de gratidão, é uma oração que mais fortalece o que você não tem do que o que você tem em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, mas em tudo, pela oração e súplica, coloque diante de Deus as suas petições com ação de graças. Ou seja, a sua oração necessariamente precisa conter ação de graças. Sabe como é que é? Eu agradeço por tua graça, pelo amor. Eu te agradeço. A oração mais poderosa é a oração de ação de graças. É quando na tua oração você já se torna grato por aquilo que você quer receber. Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aonde começa a ansiedade? Fala, no entendimento. A ansiedade começa no entendimento. Você precisa da paz de Deus que excede todo entendimento. E ela guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Repita assim, em nome de Jesus. Hoje, eu rompo com toda dúvida. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você.